Você já reparou na quantidade de bandas de heavy metal que andam fazendo shows usando playbacks? Esse é o assunto do vídeo dessa semana. Meu amigo e minha amiga, você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. E agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta em tempo real, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, eu ando simplesmente muito aborrecido com a quantidade de bandas de heavy metal e de rock em geral que andam usando playbacks em seus shows. Antes de eu começar com esse assunto, evidentemente que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você vai visitar a nossa lojinha que tem uns produtos bem legais. E a minha bronca é completamente justificável, porque assim é impressionante a quantidade de bandas de heavy metal e de rock em geral que andam colocando em seus shows uma série de playbacks. A coisa chegou num ponto tão absurdamente disseminado que até o Adrian Smith, o guitarrista do Iron Maiden, ele deu uma declaração recentemente dizendo que ele tem uma total desaprovação a todas essas gerações de bandas, algumas não tão novas, que andam fazendo fazendo uso desse tipo de recurso no palco. O que ele tornou explícito, na verdade, é uma coisa que todo mundo já sabe no show business, que tem muita gente, mas muita gente mesmo, usando bases pré-gravadas nos seus shows, você tá entendendo? E bases pré-gravadas de guitarras, pré-gravadas de contrabaixo, de teclado, backing vocals e até mesmo gente fazendo shows com as vozes principais pré-gravadas. As baterias, por exemplo, elas andam tão trigadas. Você não sabe o que é trigadas? Tá, vou explicar pra você. Você tem um negócio, uma traquitana eletrônica chamada trigger. Que esse trigger, ele é uma espécie de um sensor que é colocado nas peças da bateria. Então na hora que o batera ele bate em cada tambor, não é necessariamente aquele som que você vai ouvir, e sim o som que passa pelo trigger, e esse trigger depois ele pode ser colocado uma série de timbres diferentes. Então as baterias hoje elas estão tão trigadas que você não tem mais qualquer noção de como é o som natural desse instrumento. E você pode reparar que todo baterista hoje, ele tem ali do lado do kit dele, ele tem uma mesinha cheio de traquitanas eletrônicas, você tá entendendo? Para disparar base pré-gravada, para disparar clique, para monitorar o som do trigger. É uma mesinha que fica ali do lado, cheia de traquitanas eletrônicas que ficam a cargo do baterista, para ele disparar isso em relação ao show que tá rolando. Pra mim, que sou um cara da velha guarda, é um absurdo você ver um batera com esse monte de consoles ali do lado, cara. É um negócio, não tem sentido. E uma coisa muito interessante dessa declaração do Adrian Smith do Iron Maiden contra esse tipo de excesso de tecnologia é algo que está implícito exatamente na fala dele e com a qual eu concordo completamente. Hoje, cara, eu vou a shows e eu fico simplesmente muito cismado com certas sonoridades que são perfeitas demais para uma apresentação ao vivo. É uma coisa que beira a desonestidade. A impressão que eu tenho quando eu vou a certos shows de bandas de heavy metal e bandas de rock em geral, mas mesmo bandas de heavy metal, a impressão que dá é que eu tô ouvindo o áudio de um DVD, de um Blu-ray numa apresentação ao vivo. Nesse exato momento, eu posso lembrar de alguns shows assim que eu tive essa nítida sensação de trapaça.
show do Motley Crue, que inclusive o Nick Six e o Mick Mars, né, respectivamente o baixista e o guitarrista do Motley Crue, eles já declararam, cara, que eles assumem isso, que realmente a banda ao vivo usa uma série de bases pré-gravadas, assim, backing vocals, teclados, cordas. Eu desconfio até que a própria guitarra do Mick Mars é pré-gravada, porque ele tá muito doente, ele já não consegue tocar direito, e é impressionante, o som da guitarra sai como se fosse um DVD, um Blu-ray. Então, ó, eu lembro do Motley Crue, o show do Muse, por exemplo, é uma coisa vergonhosa, assim, a quantidade de playbacks, de instrumentos que tem ali, e de vozes também. Show do Def Leppard, cara, uma das bandas que eu mais adoro, que é o Rammstein, eu fui ao show e juro por Deus, cara, eu fiquei com a sensação de que tudo ali era pré-gravado, porque tudo era perfeito demais. Você pega o show do Def Leppard, por exemplo, é uma coisa simplesmente vergonhosa, porque tudo ali é playback, cara, inclusive os vocais. E para você ter uma ideia de como esse tipo de trapaça é uma coisa muito recorrente, eu aqui nos links aqui embaixo, eu vou colocar um vídeo de uma apresentação de uma banda de heavy metal finlandesa chamada Lorde, que os caras estavam tocando e você tava ali, o pessoal tava assistindo o show, tinha alguma coisa esquisita, tava perfeito demais, de repente o playback deu uma travada e começou a disparar o mesmo compasso, o mesmo trecho, e os caras tiveram que sair do palco debaixo de uma humilhação assim completamente vergonhosa. Agora, tudo isso acontece dentro desse universo e não acontece, por exemplo, em shows dos Rolling Stones, que eles erram muito, você tá entendendo? Você vai no show, show é maravilhoso, mas você percebe que tem erros ali. Você percebe isso nos shows do Iron Maiden, que não tem esse tipo de trapaça, show do Metallica, show do AC/DC, pra você ter uma ideia, até mesmo o Rush não usava esse tipo de coisa. Era ali os três caras tocando, se desdobrando ali para ter aquela sonoridade espetacular, mas não tinha nada ali pré-gravado. É engraçado que o Kiss também fazia isso antigamente, tá entendendo? Tanto que você ia a show a apresentações do Kiss, por exemplo, e você percebia uma série de erros ali, uma série de desafinadas, de nota meio na trave, assim. Só que o que acontece, cara? A voz do Paul Stanley, ela chegou num estado tão deplorável que nessa turnê que eles estão fazendo agora de despedida, né? Se é que é realmente uma turnê de despedida, a End of the Road Tour, o Paul Stanley tá usando playback na voz. Assim, eu vou também colocar uns vídeos aqui embaixo onde fica nítido esse tipo de trapaça, vamos dizer assim. Agora, onde realmente essa desonestidade sonora ela tá mais presente são nos shows dessas bandas novas de metal, tá entendendo? E bandas de rock também, vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. É impressionante, isso já virou uma coisa completamente corriqueira. O Sebastian Bach, por exemplo, ele deu uma declaração tempos atrás, dizendo que praticamente todas as bandas que fazem a abertura dos shows dele em carreira solo usam esse tipo de artifício, assim, essas bases pré-gravadas, tá tudo pronto. O mais incrível é que eu andei conversando com algumas pessoas do meio e elas falam que a desculpa para esse tipo a justificativa para o uso dessa desonestidade tecnológica, vamos dizer assim, é para você tornar o show praticamente livre de qualquer tipo de erro, de qualquer tipo de falha técnica. E aí eu pergunto, mas é exatamente isso que tira a espontaneidade de um show de heavy metal, um show de uma banda de rock. Você, por exemplo, que é muito jovem, você, evidente, não sabe disso, mas como o tio Regis aqui já é um cara muito velho, eu posso afirmar para vocês. Assim, um dos grandes atrativos de você assistir uma banda tocando nos anos 70, ou você ouvir um álbum ao vivo gravado nos anos 60, nos anos 70, um dos grandes atrativos era justamente essa vibe genuína de uma apresentação, você tá entendendo? De um show acontecendo. Claro que podem acontecer alguns erros, mas e daí? A história do rock, cara, está lotada de discos ao vivo que são simplesmente antológicos e tem alguns erros de execução. Um exemplo disso,
o Made in Japan do Deep Purple, o Live After Death do Iron Maiden. Pô, se você ouvir com atenção a Running Free do Iron Maiden nesse disco, você vai reparar, cara, que no meio da música o Nickel McBrain acelera o andamento de um jeito tão absurdo que depois, quando volta, ele tem que dar uma reduzida. E isso foi mantido, cara. Por quê? Porque isso faz parte da apresentação genuína de uma banda. Qual é o problema de você ter alguns erros? Antes de eu continuar com esse papo a respeito dessa desonestidade musical, presta atenção num recado muito honesto que eu tenho para dar para você que é pai e mãe e está preocupado com o futuro dos seus filhos nesse planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existem micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. E eu tô fazendo esse vídeo abordando o universo do heavy metal e do rock em geral. Eu não vou nem comentar o que acontece na música pop, porque isso já virou uma febre simplesmente incontrolável. E isso vale pro pop internacional e vale também pro pop brasileiro, pro universo sertanejo brasileiro, pra esses funks horrorosos, essa coisa toda. Todo mundo usa e abusa do playback. Eu vou te dar uma dica muito fácil para você perceber. Quando você sacar que alguém está cantando com a boca colada no microfone e o som da voz está saindo normal, pode ter certeza que é playback. Você tá entendendo? E isso vale inclusive para essas bandinhas de K-pop também, que é o grande assunto das últimas semanas, né? Que eu andei fazendo, dando algumas entrevistas aí, falando mal do K-pop, e é verdade mesmo, o pessoal fica muito bravo comigo, mas é verdade. E uma das coisas mais características dessas bandas de K-pop é o vergonhoso playback, entendeu? Então você pode reparar, o cara tá cantando com o microfone colado na boca e a voz tá saindo normal, pode ter certeza que é playback. No fim de toda essa história, meu amigo, eu preciso declarar a você o seguinte, que eu tenho, sinceramente, um problema muito sério com esse tipo de desonestidade. Você assistir um show em que o cara tá ali no palco, praticamente fazendo mímica, é simplesmente uma situação vergonhosa. Assim, você paga uma tremenda grana no ingresso para assistir uma banda fazendo pose no palco. Você faz isso? Eu não. Eu não pago para ver esse tipo de trapaça. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o assunto do vídeo dessa semana. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esqueça de se indignar contra esse tipo de desonestidade. Deixa aqui os seus comentários dizendo o que você acha. Visita a nossa lojinha que tem um monte de coisas bacanas lá. E na semana que vem eu volto com mais um vídeo com um assunto bem interessante aqui para vocês, beleza? Então um abração e até a próxima.